Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 15, versículo 1, que diz: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Pai, converta os nossos corações à Tua palavra. Torna cativo todo o nosso entendimento a esta palavra, em nome de Jesus. O nosso olhar a partir desse tema foi em observarmos alguns textos na Bíblia que nos fala sobre a mecânica da semente e do semeador. Dentro do ponto de vista bíblico, dentro do ponto de vista do próprio Deus, o que nós podemos aprender sendo comparados a sementes e sendo comparados a semeadores. E nesse primeiro momento, nós então, baseado em Gênesis capítulo 1, nós conversamos sobre o primeiro conselho do agricultor sobre nós no versículo 11, né? E disse Deus: produz a terra erva verde que dê semente. Ele olha para a terra, ele libera a palavra para a terra, o comando foi para a terra, porque a terra é exatamente esse habitat natural da vida da semente. E então não existe semente que vai frutificar fora da sua fonte natural. E o primeiro conselho, então, que nós partilhamos na primeira parte do versículo 11 do capítulo 1 de Gênesis, é que só há frutificação se houver conexão profunda com a fonte natural. Nós, como sementes, nós entendemos que a nossa fonte natural é o secreto, é a presença, é o próprio Deus. Não há possibilidade de você frutificar quanto esposa se a sua espiritualidade não estiver profunda. É impossível a sua masculinidade ser produtiva se o seu relacionamento com Deus estiver raso. É impossível a minha vida como pastor, como líder, fluir em Deus se a minha conexão com o meu Senhor estiver rasa. E essa é a primeira palavra, o primeiro conselho do agricultor para conosco, sendo-nos comparado a uma semente. A segunda parte do versículo é a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. Foi aqui que nós paramos, né, com essa segunda lição. Não aceite fruto incompatível com a natureza da semente. É isso que está no texto. Cada semente, cada fruto será segundo a espécie da semente. E este é o conselho do agricultor para conosco. Não aceite nenhum hábito. Não aceite nenhum hábito. Não aceite que as palavras que percorreram os seus lábios possam ser incompatíveis com a da videira, porque nós estamos enxertados na videira. Paulo vai dizer isso aos romanos, de que se a raiz é santa, os ramos também são. Ora, nós como filhos de Deus, a nossa natureza, ela já está definida. A nossa natureza, ela já é certa. Não existe dúvidas a respeito de quem nós somos. Não existe dúvida aonde que nós estamos enxertados. É em Cristo, é na videira. Ora, se estamos enxertados na videira, somente fruto correspondente à natureza da raiz, que nós precisamos aceitar. E essa é a grande palavra do agricultor para nós. Qualquer movimento incompatível a Cristo na sua vida, você precisa confrontar. Qualquer movimento que é contrário ao caráter de Cristo, você não pode dormir tranquilo a respeito disso. E então aqui nós fechamos a nossa terceira ministração dentro da série e a nossa primeira ministração dentro do texto dos conselhos do agricultor.
Mas o texto segue. Você está com a Bíblia aí? Abre a Bíblia aí em Gênesis capítulo 1, abre a Bíblia aí, e nós vamos ler então a última parte do versículo 11, para que nós possamos caminhar em conselhos que o agricultor está nos dando, sendo-nos comparados a uma semente. O texto continua, deixa eu ler ele desde o começo, versículo 11. E disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente. Nós só iremos produzir conectados à fonte. Árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie. Só daremos frutos de acordo com a nossa natureza. Agora, olha a última parte do versículo. Cuja semente está nela, sobre a terra. Cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Qual é o comando de Deus? De que cada semente, cada fruto precisava carregar dentro de si semente. E o conselho que o Criador, que o agricultor está a nos dar: não seja fruto estéril. Cuidado. Cuidado com a esterilidade disfarçada. Cuidado com a esterilidade disfarçada. Porque de repente nós vivemos em um tempo onde que muitos frutos produzem, muitas árvores produzem frutos. Mas quando você vai comê-las, você descobre que são frutos híbridos. Você descobre que esse fruto não tem semente. É fruto. É fruto. Você vai ao mercado e você pega lá uma uva. E é uma uva doce. Não é fake news. É doce mesmo. E você mastiga. É gostosa, é mesmo. É a minha favorita. Não tem semente, você come de olho fechado, tudo na paz. Mas ela não tem semente. Aquele fruto, mas é um fruto estéril. Não existe uma continuidade a partir dele. E olha o que o agricultor está dizendo. O agricultor está dizendo que cuja semente esteja nela. Esteja onde? No fruto. O fruto que o agricultor produz é o fruto que carrega dentro de si semente. Que é o que, gente? Que é o futuro. É a perpetuação. É a continuidade. É a continuidade. E aqui nós precisamos de muito discernimento de Deus. Porque às vezes, até frutos. Mas se o fruto for sem semente, eu continuo estéril. Porque o fruto híbrido é um fruto resultado de um cruzamento genético. E esse cruzamento genético, que não é a genética da sua origem, quando se cruza, isso esteriliza. Por exemplo, a égua com o jumento. Vai vir a mula, veio, mas a mula é estéril. A mula é estéril. Talvez o exemplo mais pedagógico para nós entendermos isso de maneira ainda mais prática seja Isaías capítulo 26, 17 e 18. Abra sua Bíblia lá, por favor. Eu quero que você acompanhe comigo esse texto. Isaías capítulo 26,
Isaías capítulo 26, versículo 17 e versículo 18. O texto vai dizer assim: versículo 17. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós por causa da tua face, ó Senhor. Versículo 17 diz: nós engravidamos e nos contorcemos de dor, mas demos à luz o vento. Não trouxemos salvação à terra, não demos à luz os habitantes do mundo. Imagina o cenário de uma parturiente, imagina o cenário de uma gestante, e aqui é a voz do profeta fazendo uma analogia do Estado de Israel. Israel recebe uma palavra de Deus, Israel recebe um comando de Deus, e então Israel vai responder a este comando. Versículo 16, ele vai responder esse comando, e quando eles respondem esse comando, Israel é comparado a uma gestante, ou seja, a gravidez é a resposta do que Israel está dando à palavra liberada de Deus a favor deles. Então você imagina, o ventre vai crescendo, o ventre vai tomando a sua forma, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e quando chegou no dia do parto, não havia vida dentro, não havia vida. Havia vento, e então o profeta grita dizendo: assim somos nós. Alguém olha e espera fruto, alguém olha e espera a perpetuação da vida através de nós, alguém olha e espera de que dentro de nós será gerada uma continuidade, e nós sentimos dores. E nós nos contorcemos de dores, mas nós não geramos sementes. Nós não geramos sementes. Então eu vou te falar uma coisa. Não importa o quanto que você está sendo aparentemente abençoado por Deus. Não importa se você é abençoado com uma mente brilhante em relação às Escrituras, em que você tem um domínio das letras, você tem um domínio da Escritura no seu aspecto teológico. Não importa se você é alguém que está ganhando muito dinheiro. Não importa se você mora super bem, se o seu carro é excelente. Não importa se o seu salário é algo assim muito, mas muito bom. Se tudo isso não está fazendo com que você reproduza algo em gente, você permanece estéril. Se Deus está me entregando algo, mas este algo, ele não é perpassado, este algo, ele não é multiplicado, este algo não há continuidade. Então preste atenção em nome de Jesus. O que vai medir, eu vou falar bem devagar. O que vai medir a minha relação frutífera não é o quanto que Deus faz ao meu favor. Não é o quanto que eu recebo de Deus para mim. O que vai medir a minha relação frutífera no reino é o quanto que Deus faz através de mim. Se não passar, então eu vou te falar uma coisa bem devagar. Você não é abençoado quando você recebe algo. Você é abençoado, tendo recebido, então agora você compartilha. Quantas pessoas
que disfarçadamente elas são estéreis. Elas frequentam cultos, elas acumulam uma frase interessante, que ela está ganhando, né, espaço no campo do conhecimento, chamado obesidade mental. Quantas pessoas que ganham, vão ganhando peso mentalmente, porque vai participando de tudo isso, vai comendo tudo isso, mas são pessoas que não derramam na vida de ninguém. Você pergunta assim para ela: você está discipulando alguém? Não. Tá, qual é a semente que está vindo através de você? Porque se eu, como fruto, não carregar dentro de mim uma semente, eu estou sendo estéril. Por mais que haja um fruto ali. Por mais que haja um fruto, a semente que é gerada de Deus é semente de frutos. É sementes, é frutos contidos de sementes. Não seja um fruto estéril. Em nome de Jesus Cristo, permita que Deus apareça muito, mas muito através de você. Você entendeu? Diga amém. E viu Deus, o agricultor, que tudo era muito bom. O que era bom? Uma semente na fonte, fruto que traduz inteireza da semente e fruto que não termina em si mesmo. Eu sou proibido do fluxo de Deus terminar em mim. E é isso que nós encontramos. Em Atos capítulo 5, capítulo 1, eles estão no cenáculo, no capítulo 2 o Pentecoste vem, no capítulo 3 milagres acontecem, no capítulo 4 milagres acontecem, e quando chega no capítulo 5, há um fluxo que interrompe na vida de Ananias e Safira. O fluxo de Deus, ele não continuou na vida de Ananias e Safira. Deixa o fluxo do Espírito fluir através de você. Não é o quanto que nós congregamos, embora que congregar faz parte do alimento da comunhão. Congregar é bíblico, congregar não tem como um membro permanecer vivo fora do corpo, mas percebe que não é apenas congregar, mas é o quanto que eu vou derramar a partir disso. É o quanto que o que eu recebo não ficará comigo. É o quanto que o fluxo de Deus vai ser ventilado na vida das pessoas. Porque se eu tão somente receber, eu posso me transformar em um fruto estéril. Eu preciso gerar frutos com sementes. Não pode terminar em mim. Não pode terminar em mim. Nada do que Deus faz pode terminar em mim. Quarto conselho do agricultor a nós como sementes: seja firme diante das resistências internas. Porque quando a semente ela é plantada, existe um anonimato que a cobre. O olhar do agricultor não verá mais. Os olhares dos transeuntes também não vai acompanhar. Ela é ocultada pelo terreno. Mas quem diz que quando a semente está na terra, acabou os seus desafios? Quem diz que quando a semente ela é plantada, acabou as suas batalhas? Então nós recorremos, Mateus capítulo 13, a grande parábola do semeador. Porque uma das sementes caiu entre os pedregais. E você precisa entender isso, nós já compartilhamos isso lá atrás, de que a ideia não era que o agricultor viu um terreno cheio de pedra e ele jogou a semente lá. Não. Os pedregais estavam por debaixo da superfície. As pedras estavam por debaixo da superfície.
E agora, esta semente que ela é plantada, longe agora dos olhares das pessoas, ela agora precisa criar raiz. Ela precisa criar raiz. E quando ela vai criar raiz, que é o primeiro sinal em que uma semente dá quando ela é germinada, é a raiz. Agora, existe o que? Pedras. Existem pedras que vai tentar neutralizar essa raiz. Existem pedras que vai tentar obstruir que essa raiz cresça. Porque todas as raízes, elas são programadas geneticamente para procurar água para baixo. Ela contém na ponta uma substância como um gel chamado mucilagem, que é para facilitar o seu deslizar. E é interessante que, cientificamente, a árvore que tem a raiz mais profunda é uma figueira lá na África do Sul. Essa figueira tem aproximadamente 150 anos. A extensão dessa raiz é de 120 metros. É um ambiente muito árido, é um ambiente muito seco. Essa figueira, ao longo desses 150 anos, ela precisou sobreviver, porque externamente não era favorável. Então agora ela precisa ir ao encontro de água, abaixo, para baixo, ela vai descendo. E é interessante que dentro do documentário, o botânico vai dizer o seguinte: essa raiz que tem essa mucilagem, ela vai penetrando e ela vai encontrando pedras. E ele vai dizer o seguinte: e essas raízes, ela vai encontrando brechas nas pedras, que ele chama de fraquezas das pedras. E ela vai entrando nessas fraquezas, ela vai entrando, vai descendo, vai descendo, vai descendo até que ela atravessa toda esta resistência e encontra água para a sua sobrevivência. Oh, glória! Ei! Existem batalhas que acontecem fora dos olhares do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus pais, do seu líder, do seu pastor. Existem batalhas que não acontecem neste campo, aonde que você vê, aonde que você apalpa, aonde que você toca. Não, existem batalhas que a semente enfrenta por debaixo dos olhares. É aqui dentro, é no mundo espiritual. Quando Deus te planta, Deus te plantou num casamento, Deus te plantou numa família, Deus te plantou numa igreja, Deus te plantou no ministério, Deus te plantou numa vocação. E alguém diz: Ele me plantou, então está bom. Tudo vai sair favoravelmente. Mas não sabemos que por mais que Ele tenha nos plantado, haverá pedras que vai tentar obstruir o fluir das nossas raízes. E quantos de nós, ao encontrarmos com essas pedras, a gente olha a dimensão das pedras no mundo espiritual e a gente diz: não, eu vou parar. Não, essas pedras não vai deixar as minhas raízes crescerem. Não, essa obstrução vai impedir com que eu me alimente da água. E quantas pessoas vão abrindo mão de uma vida de raízes profundas, porque existem batalhas longe dos olhares. Existem batalhas quando você dobra os seus joelhos. Por que muitas pessoas não conseguem avançar aqueles limites da oração? Ele começa a orar, o pensamento vagueia, ele começa a orar, e essa pessoa se distraia, e de repente ele está abençoando Deus. Ele começa a orar, e é aquele peso, e ela começa a orar, e não flui, ela não chora, ela não sente nenhum arrepio, ela não sente nada. E ela diz: sabe uma coisa, eu vou parar de orar. Eu vou parar de orar. Ela vai ler Bíblia e lê lê. Vou parar, desanimei. Ela não compreende que no mundo espiritual são os pedregais que está cruzando o caminho para dizer: para de buscar, para de querer o secreto,
Para de querer ser esta mulher segundo Deus. Para de querer ser esse marido segundo Deus. Para de querer ser esse cristão frutífero. Para de querer ser esse cristão atuante, que faz as coisas acontecerem, que faz as coisas fluírem, que interfere. É um cristão relevante. Aonde que ele está, ele faz a diferença. Para de querer ser esse profissional exemplar. Para de querer ser esse leal em tudo. Para de querer ser este fiel em tudo. Para! Os pedregais vão cruzando o nosso caminho por debaixo da superfície, dizendo: eu não quero que você cresça. Eu não quero que você amadureça. Eu quero que todas as vezes que a sua esposa falar aquela palavra que ela já fala há 1000 anos, você perde o equilíbrio, você perde a estrutura e vocês brigam e se quebrem. Eu não quero que você amadureça. Eu quero que você tropeça nas mesmas questões de sempre. Pedras. Eu quero que todas as vezes que alguém te fechar no trânsito, você solta os mesmos palavrões de sempre. Eu não quero que você amadureça. Eu não quero que você aprenda a lidar com as imperfeições dos outros. Eu não quero. Então tem pedras. Porque a raiz ela é essa capacidade. Se você tem uma metáfora que representa a maturidade, é a raiz. Não, os pedregais estão dizendo assim: não. A gente não quer que você cresça. A gente quer que você fique raso. Qualquer coisa te ofende. Um WhatsApp que alguém não responde, você já fica com o coração todo dói. Um WhatsApp não correspondido, você vai pensar que você está sendo rejeitado, que você está sendo ignorado. Os pedregais estão dizendo: a gente não quer que você cresça. A gente não quer que você amadureça ao ponto que se alguém passar perto de você e não te cumprimentar, isso não abala a sua fé. A gente não quer, a gente quer que se alguém fazer cara feia, você cria um universo de conspiração. Não me amam, não me quer, não quer o meu bem, e você cria um universo de conspiração. É isso que a gente não quer que você cresça, a gente não quer que você amadureça. A gente não quer. A gente não quer que você tenha raízes profundas, a gente quer que qualquer coisa você fique em casa. Qualquer jogo de futebol, qualquer programa, qualquer filme, qualquer convite no dia da ceia, é tudo o mesmo nível. É tudo mesmo nível. Ceia e shopping é a mesma coisa. Eu vou para o shopping. Não, as pedras não querem que você aprofunda as suas raízes. Não quer. E não são poucas as pessoas. Não são poucas as pessoas que não enxergam. Elas não enxergam, percebe que essa semente aí, a luta dela, gente, foi debaixo da terra. Ou você acha que você vai enfrentar coisa aqui dentro da igreja, hein? Ou você acha que você não vai enfrentar desafio lá na sua casa? Você acha que você casou com uma anja? Você acha que você casou com um anjo? Minha esposa casou com um anjo negro. Porque o pastor é um anjo da igreja, não é verdade? Então é um anjo aí. Quem disse que não tem anjo negro aí? Você acha que você não tem pedras lá dentro? Agora percebe? Deus, na sua sabedoria profunda, Ele coloca na ponta da raiz, Ele coloca um gel, Ele coloca um líquido gelatinoso chamado mucilagem. E quando Ele coloca essa mucilagem na ponta da raiz, Ele está dizendo assim: estou lhe dando poder e autoridade para penetrar as mais duras pedras. Oh, bendito seja Deus. Então, quando alguém não
cresce para baixo. Se este alguém foi plantado por Deus, e eu já fecho essa questão no próximo ponto, se ele foi plantado por Deus, ainda que ele encontra rochas lá embaixo, sempre haverá um ponto fraco nesse Golias. Relamburevécia. Sempre vai ter um ponto fraco nessa muralha de Jericó. Sempre vai ter um ponto fraco no que você chama da sua maior resistência, no que você chama da sua maior batalha, do que você chama do seu maior inimigo. Sempre haverá uma brecha, a mais profunda e dura pedra por debaixo da superfície. Haverá uma fraqueza nela, haverá uma brecha nela. Deus te deu a mucilagem, Deus te deu o Espírito Santo. Deus não te deu o espírito de temor, Deus não te deu o espírito de covardia, Ele te deu o espírito de ousadia, Ele te deu o espírito de autoridade. Quando você encontra com os pedregais, a graça é maior, o espírito é maior, o amor é maior, a fé é maior, e você vai penetrando e você vai descendo. Vai para lá pedra, sai para lá pedra, eu vou descer, eu vou descer, eu vou crescer. Alguém entende? Alguém é tocável por esta palavra? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Ele colocou em nós, Ele colocou em nós o seu Espírito, para que Ele possa nos fazer crescer as nossas raízes. Jesus vai chamar aquelas pedras de angústia. Jesus vai chamar aquelas pedras de angústia. A angústia, Tlices, um lugar pequeno, confinado, um lugar de pressão para amassar uvas, uma prensa para esmagar a azeitona. Angústia. Essas pedras têm nome, angústia. Essas pedras têm nome, perseguição. Existe algo que o diabo prepara para te fazer fugir. Porque a perseguição é um predador querendo duas coisas. Primeiro, ou afugentar, ou apanhar. Perseguições, situações que o diabo prepara para que você foge. Foge do casamento, foge da igreja, foge da presença, foge da intimidade, foge. Pedras chamadas perseguições. Ou emboscadas, para que você seja devorado, para que você seja devorada. Pedras, angústias, pedras, perseguições. Resistências. Não importa quantas pedras sejam, dentro de você há algo que Deus plantou suficientemente mais do que essas pedras que está querendo paralisar as suas raízes. Eu não sei quais são as pedras que está querendo paralisar as suas raízes, mas em nome de Jesus, creia que aquele que te plantou como uma semente, colocou a mucilagem em você, para que você venha escorregar, para que você venha infiltrar, para que você venha descer, para que você venha penetrar. A pedra à direita, a pedra à esquerda, 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você vai continuar descendo, você vai continuar crescendo, você vai ter mais de Deus, você vai ter mais do Espírito Santo, você será uma mulher melhor, você vai ser um marido melhor, você vai ser um filho melhor, você vai ser um cristão melhor. Nada vai parar as suas raízes, diz o Senhor para a tua vida aqui esta noite.
Batalhas, batalhas, batalhas. Quando José chega no Egito, e quando ele é eleito governador, ele vai ter um filho chamado Manassés, que ele diz: Deus me fez esquecer. E então ele vai ter Efraim, e olha o nome que ele vai colocar de Efraim. Ele vai colocar o filho Efraim, que significa Deus me fez crescer na terra da minha aflição. A palavra aflição aqui é a mesma para angústia. Deus, Deus me fez crescer entre as pedras. Deus me fez crescer entre os pedregais. Ele me fez crescer na terra da minha aflição. Se você crê nesta palavra, recebe essa profecia em nome de Jesus. A aflição não é para te matar. Só se você se entregar. Só se você se render. Se você crê em quem te plantou, você prevalecerá no meio dessas pedras. Quem crê nesta palavra, quem recebe esta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ele me fez crescer no meio das pedras. Oh glória. E último lugar, eu termino. Fica firme diante das resistências externas, porque não é apenas interno, não é apenas no campo do invisível, também existe no campo visível. Fica firme. O agricultor está te dizendo: fica firme, fica firme. Em último lugar, eu termino, para nós darmos sequência num outro ângulo. Não se plante. Ei, semente, não se plante. Não se plante. Ló, vem cá. Se você escolher para a direita, eu vou direita, né? Se eu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Aí o texto diz que Ló, ele vai se plantar. Ele vai se plantar. Ele não diz assim: meu tio, o senhor tem mais experiência do que eu. Longe de mim. Longe de mim. O senhor é um ancião. O senhor é o meu senhor. Diga para onde que eu devo ir. O senhor que é um amigo de Deus. Foi para ti que é contigo que Deus anda de mão dadas. Não longe de mim. Não, essa escolha não é para mim. Essa escolha é tua. Não. A Bíblia diz que ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra. Ele olha e ele se planta e diz: é para lá que eu vou. Porque o texto fala que as campinas de Sodoma e Gomorra era comparado ao jardim de Deus. É para lá que eu vou ir. É para lá que eu vou me plantar. É para lá que eu vou me plantar. Você conhece o final da história. Você sabe por que muitos casamentos se quebram. Se quebram porque eles se plantaram. Você sabe por que muitos corações, muitos cristãos fracassam de maneira quase que irredutível? É porque eles mudaram. Mudaram de cidade. Mudaram de vários aspectos. Mas é ele se plantando. Ele olha os olhos naturais e fala assim: aquela cidade é melhor. Aquele trabalho é melhor. Aquela igreja. Então eu vou para lá. E ele se planta lá. Ele se planta lá. Não se plante. Não. Como semente, não se plante, pelo amor de Deus. Você tem dois textos
2 textos para nortear a nossa vida. Quando eu falo sobre mudança e ouvir Deus, eu lembro claramente do meu pai. Nós éramos chamados de ciganos. Mas eu fico olhando que todas as mudanças que meu pai fez de cidades, meu pai nunca errou. Nós nunca mudamos de cidade para fracassar. Nós nunca mudamos de cidade e não deu certo a igreja e a gente ficou frio. Ah, meu Deus, se eu pudesse voltar, eu voltaria. Nunca. Cada cidade que nós chegávamos era uma nova experiência na alma, no espírito. A família vivia um avivamento. Deus nos usava para coisas maravilhosas. Maravilhosas. Mudava para outra cidade e novamente, avivamento, vidas, discipulado, crescimento. Nunca fomos mudados para um lugar onde que lá a gente fala, não, meu pai disse, meu filho, vocês me perdoam, mas eu errei. Não. É por isso que eu cheguei onde eu cheguei. Quando falaram da minha mudança, quando eu fui conversar com os meus amigos sobre mudança, que eu viria para Blumenau. E muitos dos meus amigos diziam assim, Blumenau, você está louca? O que você vai fazer lá em Santa Catarina? O que você vai fazer entre os alemães? Olha a cor da sua pele. Eu disse, eu não pareço alemão. Mas eu ouvi Deus. Eu sabia que essa mudança para Blumenau, dia 13 de fevereiro de 2013, não foi fruto de uma carência. Eu não vim para aqui porque eu tinha carência. Eu tinha carência de pertencer a uma igreja. Eu tinha carência de microfone. Não, eu não vim para aqui movido por carência. Eu fui movido por propósito. Um ano atrás eu vim para cá, me perguntar se eu queria vir para Santa Casa, mas nunca, eu não conhecia ninguém. Eu ia fazer o que não conhecia ninguém? Mas Deus decidiu pegar a gente e plantar aqui. Não fui eu que me plantei. Então, de repente, eu me vejo debaixo desses 2 textos. Pois será como uma árvore plantada. Plantada. Preste atenção, está no passivo. Existe uma mão que está movendo essa árvore. Esse é o glória. Existe um agricultor que está movendo esta árvore. Há uma mão que está deslocando. Eu vou plantar você aqui. Eu vou plantar você ali. E aqui vai complementar o ponto anterior. Porque talvez você diz assim, mas pastor, o texto de Mateus 13, os pedregais ali, a semente não prevaleceu. Mas percebe que quando Deus te planta, quando Deus te planta, não importa o que está à sua volta. Olha o que o texto vai dizer. Salmos capítulo 1. O texto vai dizer, pois serás como a árvore plantada junto a ribeiros de água. Deus sempre vai te plantar perto de fonte, oh glória, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo, gente, não é alguma coisa, não é muitas coisas, é tudo quanto fizer prosperará. Ei, porque ele será como árvore plantada. Olha de novo, é alguém que está sendo plantado junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem um calor. Olha os desafios externos, não receia quando vem um calor, mas as suas folhas ficam verdes. E no ano da sequidão, olha os desafios e as batalhas externas, não se afadiga e nem deixa de dar o seu fruto. Quando Deus te planta, pode ser no deserto, não vai faltar maná, não vai faltar cordonizes, não vai faltar água.
água. Se Ele está te levando para o deserto, Ele vai ser a tua provisão, Ele vai ser a sua providência. Por isso que quando o agricultor te planta, você frutificará nos lugares e nos tempos mais improváveis aos olhos humanos. É por isso que nós temos dito aqui na família Deblô: a pandemia não pode te esterilizar. A pandemia não pode fazer esfriar sua fé. A pandemia não pode esvaziar o seu espírito da busca da face da presença. Porque se algo externo está te drenando, se algo está te esvaziando, isso pode ser sinal que aonde que você está plantado não foi pelo agricultor. Porque quando ele nos planta, pode estar seco, pode estar quente, pode ser a maior sequidão. As folhas permanecem verdes e os frutos permanecem viçosos, porque o agricultor tem uma aliança com a semente que ele planta. O meu pai é o agricultor. Plantou Jesus em uma terra seca, porque Isaías disse: eu o vejo subindo como uma raiz em terra seca. Na cruz, ele continuava dando fruto, porque ele foi plantado neste tempo, nesta terra, pelo agricultor, que é o seu pai. E quem diz que o agricultor abandona a semente? Quem diz que o agricultor abandona a semente? Quem diz que o agricultor abandona a semente? Fica de pé comigo. Eu termino dizendo que o agricultor, ele não lhe poupará daquilo que aperfeiçoará a sua frutificação, que é o texto que nós lemos de João capítulo 15. Tudo que cooperará para novos frutos surgirem, para novas experiências com Ele acontecerem, tudo que te conformará ainda mais à imagem de Cristo Jesus, o agricultor não vai te poupar. Então, quando você estiver sendo podado, pergunte ao agricultor. Agradeça o agricultor, porque ele quer que você produza mais frutos. Ele quer que você produza mais conhecimento dele. Não, Deus não vai te poupar só porque vai doer, não. Se o final disso vai te gerar maturidade em Cristo, se no final disso alguém vai olhar e vai dizer: nossa, como que ele pareceu com Cristo no meio de tudo isso? Como que ela pareceu com Cristo diante de tudo isso? Não tenha dúvida, o Pai não vai te poupar. Porque nós fomos predestinados, Romanos 8:29, foi exatamente para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Se a poda na nossa vida vai nos tornar mais parecido com Jesus, o agricultor não vai nos livrar disso. Não vai nos livrar disso. Ainda que por um momento doa, ainda por algum momento sangra, mas é para gerar mais fruto. Te prepara. Te prepara. Mas não é o agricultor que está querendo te maltratar. Não. Ele é o teu pai. Não é o agricultor que tem prazer no seu sofrimento. Não. É porque ele sabe que as aflições desse tempo presente produzirá
um peso de glória para a tua vida. Produzirá um peso de glória para a sua chamada, para aquilo que Deus quer de você. Não, às vezes muitos de nós estão pensando que é o diabo que está querendo nos ceifar. Não é o diabo, é a mão do agricultor que está nos podando. Não, irmão, o diabo não tem poder na nossa vida, não. Se o nosso nome está escrito no livro da vida, se nós estamos em Cristo, Deus, Satanás não fica brincando com a gente como marionete, não. É o agricultor que está mexendo, dizendo: eu quero elevar o seu nível, eu quero subir o teu nível, eu quero elevar. Você foi criado para isso, então deixa a minha mão te percorrer. Deixa a minha mão te percorrer. Deixa a minha mão tocar essa semente, essa árvore. Deixa a minha mão tocar e tirar esses sanguessugas. Deixa eu te mostrar que vida cristã não é ilha. Você precisa de gente, você precisa de dependência humana, você precisa de relacionamento humano. Não se é crente vindo para a igreja e no amém já está lá dentro do carro indo para casa, e depois você sofre, você fica doente, e aí? Quem que vai atender o seu coração? Quem que vai ser remédio para a sua ferida? Não construiu amigos, não construiu vínculos, e depois diz que a igreja não ama. Ninguém lembra o meu nome, não vou à igreja, ninguém sentiu minha falta. Não sentiu porque quando veio era apagado. Não era da comunhão, do abraço. Hoje não tem como, mas do sorriso, do joia, estou aqui, da mensagem, do WhatsApp, do telefone. Eram pessoas ilhadas. Ah, meu irmão, se tu estiver nessa videira, te prepare. Deus está preparando um plano perfeito para você aprender que vida cristã é relacionamento profundo. Profundo. A minha esposa, conversando com nossos filhos, disse algo assim muito pedagógico. Quando um membro do seu corpo, o seu dedinho, você está andando lá com pressa, aí de repente o seu dedinho assim, ó, pega no canto da porta ou do sofá. Já aconteceu com isso lá ou não? A gente vê o pai Abraão chamando a gente. Mas dói. O que você faz? Fala para mim. Primeiro você grita, ai, né? Aí você vai com a sua mão e você vai lá e massageia. Você se machucou, você passa uma pomada, você faz alguma coisa com a sua mão, mas percebe, é a mão que faz parte do corpo que vai atender isso aqui. Sabe como é que é o cabeça Cristo vai sarar o corpo? É usando outro membro. Não é um anjo que vai descer, não. É um outro membro, é um outro irmão. É alguém da família espiritual que vai derramar uma palavra, vai dizer: eu estou orando por ti, tu vai vencer, tu vai superar. É uma palavra de aconselhamento. Não pense que Deus tem plano de te curar fora do corpo. A cura está no corpo, na comunhão. E às vezes Deus vai preparando coisas para que isso vai caindo, meu Deus. Eu não posso ser um cristão isolado. Eu não posso chegar na igreja só comer e ir para a vida. Não. Eu preciso também fazer o alimento. O agricultor está de olho em ti. Talvez o pastor não consegue prescrutar as profundidades das suas intenções. Não sei. Mas o agricultor sabe tudinho. A mão dele te moverá. E se é para parecer com Cristo, ele não vai te poupar. Pai, nós nos rendemos a ti como sementes. Como sementes. A tua palavra nos compara como sementes. E nós nos rendemos a ti. Eu não sei aonde que está doendo, Senhor, na vida dos teus filhos. Mas abre os nossos olhos para nós não acharmos que é o diabo. Algumas realidades em nossa vida, Senhor,
é a mão tua, ó agricultor amado, que está querendo que a gente cresça, que está querendo que a gente amadureça, que a gente muda o nosso olhar, que a gente muda as nossas perspectivas, que a gente muda, a gente seja transformado, que a gente não fica no lugar de sempre, na estatura de sempre. As tuas mãos, ó agricultor, está a mover a nossa vida, que nós possamos receber esse discernimento de Ti, ó Espírito Santo. Planta neste coração essa consciência da relação, de gerar amigos aqui dentro, de amar irmãos aqui dentro, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Como sementes queremos ser plantados aonde que o Senhor nos colocar. Se for em lugares favoráveis, louvado seja o Teu nome. Se for em desertos, louvado seja o Teu nome, porque o Senhor nos fará prosperar lá. Quem diz, Deus, que Tu precisas de situações perfeitas para nos fazer prosperar? Ajuda os Teus filhos a crer nisso, que no meio desta sequidão deste tempo que o mundo passa, nós possamos crer que as nossas folhas permanecerão verdes. Se existe, Deus, alguém que no meio dessa pandemia as folhas ficaram queimadas, se no meio dessa pandemia as folhas caíram, se no meio de tudo isso, Senhor, essa pessoa desfigurou como marido, como esposa, como filho, como cristão, na Tua infinita misericórdia, pega esta semente e planta onde que o Senhor quer. Assume o controle dessa semente, dessa árvore, para a glória do Senhor Jesus.